e já não tem mais nada a ver com quem vai ministrar a palavra, mas quem é o dono da palavra. Que você venha receber do Espírito Santo a revelação da palavra. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor transforme a sua vida, que a palavra te alimente, te oriente e te sustente. Que em nome de Jesus você receba do Senhor hoje aqui tudo que Deus tem para você. Nada será retido, nada será impedido de chegar até o teu coração, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, irmãos, amém? Aleluia. Bom, e nessa nova série que nós estamos começando, a série é A Vida Sobrenaturalmente Abundante. Diga um glória a Deus. Então, é uma vida que não é naturalmente abundante. O que seria uma vida naturalmente abundante? Uma vida onde eu tenho de tudo, mas de forma natural. Eu tenho de tudo das coisas naturais. Mas nós sabemos que nós não somos homens, nós não somos pessoas naturais. Nós sabemos que nós temos uma nova vida, amém? Nós ganhamos um novo coração. Nós somos seres espirituais. Lembra da aulinha do CME? Nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós conhecemos a Cristo, quando Ele nos encontra, e nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, é ativado e é avivado o Espírito em nós. E a partir daí, não é mais o nosso corpo que nos direciona, as necessidades da nossa carne, não é mais a nossa alma, os nossos sentimentos, emoções e razão que nos direciona, mas nós sabemos que agora nós temos que ser direcionados pelo Espírito. Nós somos espirituais, temos uma alma e habitamos em um corpo. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, acaba que nós nos esquecemos um pouco dessa questão da direção do Espírito, porque nós achamos que para pagar as nossas contas é só fazer a matemática. Nós achamos que fazer o caminho do nosso trabalho é só nós encontrarmos o caminho mais rápido e pronto. Nós como seres humanos, nós sempre buscamos a razão, a racionalidade. Isso não é ruim, porém nós temos que ser direcionados pelo Espírito, e nem sempre o Espírito vai falar para você pelo um caminho racional. Nem sempre o Espírito vai fazer com que você tome atitudes racionais. Muitas vezes o Espírito vai pedir para você uma oferta que não cabe nas suas contas de finanças. Muitas vezes o Espírito vai pedir para você fazer um caminho que não é o mais perto. Muitas vezes o Espírito vai falar para você fazer uma coisa que não é o comum fazer. Não é o racional fazer. E o que nós devemos fazer então? Ir pela razão, pela emoção, pelo desejo da carne, ou sermos direcionados pelo Espírito? Em Atos, no capítulo 2, versículo 4, você ainda não precisa abrir, daqui a pouco nós vamos começar a mensagem, isso aqui é apenas uma introdução. Em Atos, no capítulo 2, versículo 4, diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E por que ficamos cheios do Espírito Santo? Para cair no chão? Para rolar e para babar? Para pular e para rodar? Ficamos cheios do Espírito Santo para sermos direcionados por Ele. Ficamos cheios do Espírito Santo para deixar com que Ele conduza a nossa vida. Ficamos cheios do Espírito Santo para não sermos cheios de nós mesmos. Que hoje sejamos cheios do Espírito Santo. Porque a plenitude do Espírito não é um favor para alguns. Não é que você vai ser, esse aqui não vai ser, esse aqui é o preferido de Deus, esse aqui não é o preferido de Deus. Não é isso. A plenitude do Espírito é graça de Deus sobre todos os filhos. Digam glória a Deus. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem um direito de ser chamado filho de Deus, filha de Deus.
Você é filho, você é perdoado, você é redimido. Amado, eu estava conversando com o pessoal da célula ontem. Eu falo, gente, eu não consigo me sentir culpado sendo filho amado. Nós somos filhos, amém? E como filhos, nós temos o direito de ser filhos porque nós recebemos a Jesus. Nós o recebemos e nós cremos em seu nome. O nome que é sobre todo nome. O nome que nos importa sermos salvos. É esse nome que nós cremos. E o recebemos e cremos. Temos o direito de sermos filhos. E temos o direito de sermos cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos, e alguns, e os líderes, e poucas pessoas. O que está escrito em Atos 4:31? E todos foram cheios do Espírito. As crianças foram cheias do Espírito. Os adultos foram cheios do Espírito. Os anciãos foram cheios do Espírito. Os líderes foram cheios do Espírito. Os novos convertidos foram cheios do Espírito. Quem estava visitando pela primeira vez foi cheio do Espírito. E sabe o que eu acho maravilhoso na palavra? Que muitas vezes, quando as pessoas, quando os discípulos, quando os apóstolos estavam declarando a palavra, todos foram cheios do Espírito. Então não foi um momento em que, pessoal, agora a gente vai parar e a gente vai começar a orar para que nós sejamos cheios do Espírito. Não! A própria palavra sendo ministrada já te enche do Espírito, meu irmão. Então vai recebendo do Espírito, vai se enchendo do Espírito conforme for pregando a palavra. Porque vão ter pessoas que vão ter vontade de chorar, vai ter pessoas que vão ter vontade de orar em línguas, vão ter pessoas que vão sentir o fogo dentro de si. Então vai recebendo a palavra, porque a palavra de Deus não é a palavra do Fernando, é a palavra do Senhor. E é por isso que nós teremos uma vida sobrenaturalmente abundante. Agora sim você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Isaías capítulo 44, versículo 1. Isaías, Antigo Testamento, capítulo 44, verso 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler então. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Pause. Aqui, meus irmãos, ele está falando sobre o seu povo. Nesse contexto histórico, Israel. Hoje nós sabemos que nós somos povo de Deus, amém? Então, ouça, povo de Deus. Assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir.
Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Glória a Deus. Deixa eu perguntar para você. Essa passagem aqui é uma passagem que expressa uma plena adoração. Onde Deus declara quem Ele é e declara que somente Ele é. Como é que está a nossa vida de adoração? O tema de hoje da mensagem é o poder sobrenatural da adoração. Nós adoramos aqui, glória a Deus. Como é que está a nossa adoração? E talvez quando nós perguntamos como é que está a sua adoração, você fala, mas eu ouço louvores o dia inteiro. Eu ouço louvor no carro, ouço louvor em casa. Eu até nem ouço música secular. Amém, glória a Deus, irmão, isso é bênção na sua vida. Porém, a adoração, ela está acima de música, acima de louvores. A adoração não é o cantar, não é o tocar. A adoração é muito mais que isso. A vida de adoração, será que é isso? João capítulo 4, versículo 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. E é interessante porque essa passagem nos revela tantas coisas, mas tantas coisas. Fala sobre verdadeiros adoradores. Isso quer dizer que existem falsos adoradores. Falam sobre aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, tem como adorar a Deus sem ser em espírito e sem ser com verdade. E aqui também nos diz que existem adoradores que o próprio Pai procura. E todas as vezes que eu me volto para a adoração aqui, e na minha vida, no estilo de vida, naquilo que nós fazemos, nós devemos ser aqueles a quem o Pai procura. Nós devemos ser aqueles que, em todos os momentos da nossa vida, temos que entender que há uma adoração acontecendo. No jeito que você fala com a sua esposa, que você fala com o seu marido, há uma adoração acontecendo ali. No jeito que você trata as pessoas dentro da sua casa, do jeito que você trabalha, do jeito que você anda na rua, há uma adoração acontecendo ali. A nossa vida é uma vida de adoração, em adoração. Tem até uma história de uma mulher que estava trazendo a cama para a igreja. Fala, pastor, eu vou morar aqui. Fala, mas por que você vai morar aqui? Não, porque aqui meu marido muda. Aqui era diferente. Aqui é uma benção, me chama de amor, me faz carinho, até ora por mim, acredita? Mas em casa, estou sofrendo. Então já trouxe minha cama. Vocês têm geladeira aí, não tem? Diga misericórdia. Tem que haver uma vida de adoração. Você tem que levar a adoração aonde você estiver. Em Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos. Entenda que essa passagem fala sobre uma adoração, sobre um estilo de vida, mas só no final ele fala, então cantem. Assim que você tiver uma vida onde você é agradecido pela vida que tem, uma vida onde você vive em comunhão, se aconselhe, ensine uns aos outros, onde a paz de Cristo habite no seu coração, isso tudo é adoração. E aí então vocês cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em seus corações.
Temos que viver a vida cristã nessa dimensão. O Senhor nos chama sempre para uma realidade de vida. Uma realidade de vida. Quase vai. Sabe o que acontece, irmãos? Aos poucos, a nossa vida intensa, a nossa vida de comunhão e intimidade com Deus, vai se tornando uma vida religiosa e nós não percebemos. Não percebemos. Esse é o fato, essa é a verdade. O nosso devocional que fazíamos com tanto afeto, que fazíamos com tanto carinho, que chorávamos, começa a se tornar um hábito, um costume bom, glória a Deus. Mas só isso. E quando você não faz, puxa, estou em dívida. Não fiz hoje 1 hora, vou ter que fazer amanhã 2. E não é isso. E não é sobre isso. Não é sobre ter uma vida religiosa. Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 7, versículo 6, que é uma passagem importante para todos nós. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Nós lemos Isaías, vamos falar também agora sobre Isaías. Marcos, capítulo 7, verso 6. Glória a Deus. Está escrito assim: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Diga misericórdia. Um culto onde só há palavras, onde o coração está distante. Meu coração não está no culto, meu coração está no jogo daqui a pouco. Está no almoço que eu tenho que fazer daqui a pouco. Mano, acaba logo. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, que é vir. Só estou esperando acabar. Coração distante, longe. Canta o louvor porque sabe. Mas se não sabe, fica distante. Um culto vazio e frio. Culto vazio e frio. Onde os ensinamentos, muitas vezes até a pregação, é só sobre o que você pode ou não pode fazer, ensino de homens. Onde se abandona os mandamentos, se rejeita os mandamentos e se invalida a palavra que é o Evangelho. Nós não podemos chegar perto de ter um culto assim. E quando eu falo disso, eu falo do seu culto pessoal. Eu não estou falando com nós como igreja, nós tivemos um culto frio hoje, nossa, o culto hoje não flui. Não, estou falando sobre o seu culto ao Senhor. O seu culto ao Senhor, pessoal, o que você veio fazer aqui, foi de lábios vazios? Você entendeu o que você cantou? Quando você orou, foi do seu coração? Ou foi só de lábios? Você realmente está aqui, irmão? Estamos aqui? Entendemos que Deus está aqui? Meus amados, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, espero que não. Mas eu já fui em centro de Umbanda. Já presenciei como que eles fazem as coisas lá. E eu achei impressionante o que eles fazem lá. Impressionante. No momento da música lá, eu não sei como que aqueles caras aguentam bater tão forte naquele tambor. Mas que os caras são intensos, eles são. Nem todo mundo lá canta bem. Mas o que eles gritam no giro, o que eles fazem lá, eles gritam.
Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que no momento que eles entram, vou fazer como que eles entram lá. Eles entram no local, tem um altarzinho deles aqui, eles entram, eles se ajoelham, eu não vou ajoelhar porque ontem deu ruim no futebol. Eles se ajoelham, dão 3, 4 passos para trás, eles não viram de costas, e só depois eles viram de costas. Eles têm uma devoção, eles têm um respeito por aquilo gigante. Porque eles acreditam que aquela entidade está lá. Não é só aquelas estátuas, aquele altar. Eles acreditam que aquela entidade está lá. E eu não estou aqui julgando como é que você entra na igreja, você entra correndo, você entra pulando, você entra conversando. Não é sobre isso. Porque isso é religiosidade. Eu estou falando se você acredita que o nosso Deus está aqui. E se você tem a devida devoção e respeito ao Deus que é o Deus desse lugar. E a nossa adoração tem muito a ver com isso. Porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Se a sua vida não demonstra o devido respeito ao Senhor, o que é adoração? Se os nossos atos, se as nossas atitudes, se as nossas decisões não respeitam ao Senhor, o que é adoração? É só música? Tem gente que faz muito melhor, e nem crente é. Não é só música, não é só o momento que nós tivemos aqui de 30 minutos, 40 minutos, que foi muito bom, mas a sua adoração permanece na postura que você ouve a palavra. Quando você presta atenção naquilo que está sendo ministrado, a sua adoração ela continua no momento da oferta. Quando você entrega ao Senhor a sua oferta, e você entrega de todo o seu coração, você sabe que aquilo vai abençoar. Quando você é fiel no seu dízimo, a sua adoração ela continua. Quando você respeita as suas autoridades, a sua adoração ela continua. A sua vida é uma vida de adoração, e há poder na adoração. A adoração é um estilo da nossa vida. Não é o que nós falamos, é muito mais do que isso. Adoração é o que nós somos. Tem a ver com quem você é, tem a ver com o seu DNA, tem a ver com aquilo que você viu de Cristo, tem a ver com a sua revelação de Deus. E eu sei que tem pessoas que têm mais revelação, pessoas que têm menos revelação, pessoas que tiveram experiências e outras tiveram experiências diferentes. E tudo bem. Mas no culto passado nós ouvimos, ei, qual é a sua visão de Jesus? Como é que você vê Jesus? Entenda algo. O Senhor criou você para Ele. Você não é de si mesmo. Isaías 43, 21 diz assim: esse povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. O Senhor criou você para Ele, para que você proclamasse o louvor dEle. Proclamasse só com a boca? Não, com a sua vida. Quando as pessoas olharem para você e falar, meu Deus, ele é crente, ele é cristão, ele acredita num Deus vivo, e olha só a vida desse irmão. Se ele está passando por provas, está passando por dificuldades, olha só como ele passa por isso. Se ele está feliz, se ele está sendo abençoado, meu Deus, olha só como Deus o abençoa. Independente da situação que você passe, que as pessoas consigam olhar para você e ver Deus em você. E ver o que o Senhor está fazendo, porque a sua vida é para louvor e glória do Senhor. Para experimentar esse poder sobrenatural de adoração, você tem que entender que o Senhor formou você para Ele. Entenda que você é propriedade de Deus. Você é templo de quem? Espírito Santo. Isaías 44, 2, assim diz o Senhor, aquele que fez e formou no ventre, o que o ajudará, não tenha medo, ó Jacó meu servo, a quem escolhi. Isaías 44, 5, pertenço ao Senhor. Você pertence ao Senhor. E nós cantamos quantas vezes que pertencemos ao Senhor?
Nós dizemos quantas vezes que pertencemos ao Senhor. Quantas músicas não falam que eu sou dele e ele é meu? Sou totalmente seu. Quantas vezes não cantamos isso? Você pertence a Deus, você tem um dono. Você tem um Senhor. E se você tem um dono e um Senhor, é Ele quem manda. E aí nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Porque a palavra de Deus nos fala sobre aquele servo de dura serviço. Que para ele se dobrar, ele tem que ser quebrado. Não precisa. O Senhor falou, amém. Que assim seja. Mas existem pessoas, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele se move através de liderança. Nós aprendemos isso com Moisés, aprendemos isso com o próprio Jesus, com os próprios discípulos, que havia sempre liderança na igreja. E Deus é tão maravilhoso que Ele sempre vai testar nossa humildade, nosso caráter. Então, não é o próprio Deus que vai sempre falar com você. Às vezes Deus vai falar com você através do pastor. Deus vai falar com você através do seu líder. E Deus pode falar com você através de um irmão, que nem é líder e nem é pastor. E a palavra de Deus fala que o Espírito testifica do Espírito. Então, muitas vezes, recebemos uma direção. Porque o pastor recebeu uma direção. Direção do café da manhã. Vamos tomar um café da manhã na igreja? Pastor, para a igreja, vamos tomar um café da manhã. Uma direção. Não foi só uma direção? É difícil vir tomar café da manhã? É complicado vir tomar café da manhã? Eu não acho difícil vir tomar café da manhã. Não é difícil. Seguir direções não é difícil. O problema é a nossa dura serviço. E aí, nós vimos aqui e adoramos. Que seja feita a sua vontade, eu te seguirei. Que o Senhor... Espera aí, irmão. Você recebeu uma direção tão simples. Recebemos direções. Eu estava compartilhando com os irmãos de um pastor que ele tem um dom de profecia, que ele é profeta, e ele foi dar aula na presbiteriana, numa igreja presbiteriana, que é uma igreja mais conservadora. E ele falou: Deus, eu tenho que me segurar, eu só vim para dar aula, por favor, vamos lá. Aí ele foi lá para dar aula, estava dando aula, não deu 10 minutos de aula, Deus falou com ele: manda todo mundo deitar no chão. Aí ele falou: Deus, você me quebra, né? Aí você... Ai, Deus. Bom, Deus falou, irmãos, recebi uma direção aqui do Espírito para todo mundo deitar no chão. Todos deitaram no chão, e assim que o último se deitou no chão, ele falou que veio um mover e que 2 pessoas foram instantaneamente curadas. Oh, que beleza! Que coisa maravilhosa! Aí vamos supor que Deus deu uma direção para o Fernandinho Zé Ninguém, ali do Detroit. E Deus vem e usa a minha vida. Ou vamos colocar aqui, usa o nado. Usa o próprio pastor da igreja. E Deus libera uma direção para o pastor. Irmãos, Deus me deu uma direção aqui. E nós temos que vir para o culto 7 horas da manhã. Vamos continuar a palavra, né, irmãos? Se não formos obedientes e não seguirmos as direções do Senhor, nunca nada vai acontecer. Porque adoração é sobre isso. Adoração é quando eu entendo que eu sou dele. Eu pertenço, eu tenho um dono, meus irmãos. O difícil é nós ouvirmos a voz de Deus e seguirmos aquilo que Ele nos manda fazer. Teresa de Ávila, ela fala assim: ó Deus, eu não te amo, nem mesmo eu quero te amar, mas eu desejo querer te amar. Deus, eu não te obedeço, eu nem quero te obedecer, mas o meu desejo do meu coração é te obedecer, é fazer a sua vontade, porque isso é adoração. É quando eu me rendo ao Senhor e confio que o Senhor tem o melhor para mim. Glória a Deus. Você foi feito para o Senhor.
Para experimentar o poder sobrenatural da adoração, nós temos que crer na unção de Deus sobre a nossa vida. E quando eu li isso, quando eu estava estudando sobre isso, eu me vi tão desacreditado naquilo que Deus já tinha me capacitado para fazer. Sabe quando você parece que confia mais naquilo que você já sabe fazer do que no Senhor te capacitou para fazer? Para tocar violão eu tive que ter aulas, e nem sei tocar tão bem assim. Dependendo da música que você me pedir, irmão, não vai rolar. Mas eu aprendi a tocar de forma natural. Então tem músicas que é minha segurança, que eu sei tocar. Então a gente sempre vai naquela que a gente sabe, tem mais segurança. Mas existe uma unção que não tem nada a ver com o que você sabe, tem a ver com o que Ele te capacita a fazer. Então quando estávamos tocando aqui, quando fluiu o Espírito sobre nós, não tem a ver com o que eu saber tocar ou não saber tocar. Tem a ver com a unção que fluiu, que não é minha, é dele sobre mim. E há uma unção sobre você. É por isso que quando alguém fala, irmão, ore por alguém, levante-se, deixa Deus usar você. Não tem a ver com o momento que você está passando, não tem a ver com quanto você orou, tem a ver com uma direção que foi dada, que nós acabamos de ouvir, e tem a ver com a unção que Deus já derramou sobre você, que não foi embora. Tem a ver com uma autoridade que já está sobre você e não foi embora. Tem a ver com Deus e não conosco. E há uma unção de Deus sobre a sua vida. Há uma unção de Deus sobre cada um de nós. Há uma capacidade sobrenatural de Deus sobre você. Deus não te chama para fazer algo que você consiga. Deus só te chama para fazer algo que Ele consegue. Então quando Deus fala para você fazer algo, irmão, entenda, realmente eu não consigo. Mas foi Deus que chamou, então eu vou fazer. E Ele me capacita a fazer. Ele me capacita a ir. Porque a palavra de Deus diz que Ele derramará sobre a terra sedenta águas e torrentes na terra seca. Ele derramará o seu Espírito sobre nós. 1 João 2,20 diz assim: que você tem uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento disso. Eu tenho certeza que você já recebeu algo de Deus. Tenho certeza disso. Para experimentar o poder sobrenatural da adoração, nós temos que viver uma vida de submissão a Deus. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Sabe o que acontece na adoração? Muitas pessoas adoram para chegar até um outro lugar. Eu vou adorar a Deus para que Deus me abençoe. Eu vou adorar a Deus para que Deus abra as portas. Eu vou adorar a Deus para que Deus me cure. Não, eu vou adorar a Deus porque Ele é Deus. Ele é o começo e Ele é o final da nossa adoração. Porque se a cura não acontecer, se a porta não abrir, eu vou continuar adorando. E é aí que você tem dificuldade para adorar. É aí que você, no momento da adoração, você fala, eu não consigo, eu não vou. Por quê? Porque a sua adoração ainda não está em espírito, está na alma. E quando está na alma, realmente você não consegue adorar. Porque a sua vida é muito complicada para você adorar na alma. Mas vai pro nível do Espírito. Lembra das revelações do Espírito. Lembra do encontro que você teve com Jesus. Adoração é em espírito, irmão. Adoração na alma pode até fluir 1 mês, 2 meses. Mas quando vier dificuldade, a adoração na alma acaba. A sua boca fecha. O céu de bronze não é no espírito, é na alma. Porque no espírito não existe céu de bronze. No espírito estão sempre abertos sobre você os céus. Jesus nunca vai fechar o céu sobre você. O céu só se fecha quando a adoração está na alma. As coisas só não acontecem quando as coisas estão na alma. Porque quando é no espírito, há o sobrenatural e a abundância de Deus sobre nós. Daniel 7:27 diz assim: o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão.
Tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Tudo está sobre ele. Irmãos, até o diabo só pode ir até um limite onde Deus estabeleceu. Não pode ir além disso. Tudo está sob o controle de Deus, inclusive a sua vida. Submissão é proteção. Vou te contar uma história das ovelhinhas. Tinham 10 ovelhinhas que viviam dentro de um cercado do pastor. E essas 10 ovelhinhas viviam felizes, eram alimentadas, eram podadas, sempre estavam lá. E aí, vieram 10 ovelhinhas selvagens, que estavam do lado de fora da cerca do pastor. E aquelas 10 ovelhinhas selvagens olharam para aquelas que estavam dentro da cerca e falaram: olha só, vocês não conhecem a liberdade. Nós somos livres. Aqui nós podemos correr pelos campos, ir para os rios, a hora que nós quisermos. Vocês são tão presas nesse cercadinho de vocês. Nossa, como é que vocês podem viver nisso? Por que vocês não pulam para cá? Por que vocês não vêm para cá? Aí uma ovelhinha, tentada, falou assim: nossa, é verdade. Eu só posso sair junto com o pastor. Eu só posso ir quando o pastor abre o portão. E quando ele fala para voltar, eu tenho que voltar. Eu tenho que ficar obedecendo ele. Isso é liberdade. Aí a ovelhinha que ela fez, pum, pulou para o outro lado. E aí ficou lá do outro lado. 11 ovelhinhas e 9 do outro lado. Aconteceu que veio um lobo e matou 11 ovelhinhas que estavam fora da cerca. E as 9 entenderam que a cerca não era prisão, era proteção. E que o pastor não tirava a liberdade. O pastor as direcionava, as alimentava e cuidava de cada uma delas. Você acha que estar na igreja é o quê? Você acha que ser submisso é o quê? Irmão, se você acha que alguma autoridade aqui é autoritária sobre a sua vida, aí eu te entendo. Eu não vejo isso aqui. Mas quando é uma autoridade que ama e cuida da sua vida, você está achando que você está preso? Você está achando ruim seguir direção? Entenda, igreja é proteção. Submissão é proteção. Pastoreio é proteção. Entenda isso no seu coração. Receba isso no seu coração. Ei, faz a sua carne sangrar um pouquinho. Se tiver que acordar mais cedo para chegar na hora no culto, sangra um pouquinho a sua carne. Siga a direção. Se você sabe que Deus tem um ministério e chamou você, ei, irmão, corta um pouco a sua carne e siga a direção do Espírito. O que é que o Senhor está pedindo de você? Porque esse é o próximo ponto. Para experimentar o poder sobrenatural da adoração, desenvolva uma vida de serviço ao Senhor. Uma vida de serviço. Porque servir é adorar. O serviço é uma das maiores linguagens de adoração que o Senhor recebe. Porque Ele entende que quando você está servindo, por amor, com dedicação e com zelo, quando Deus ele vê isso, é muito mais adoração do que o último louvor que nós cantamos. Adoração. Servir ao Senhor é a adoração. Deus não precisa que você o defenda, Deus precisa que você o sirva. Aquele que tem a revelação de adoração, sempre está querendo servir em algum lugar. Porque ele entende que ele é muito mais do que merecedor. Ele entende que é um privilégio, ele entende que é algo de obediência, é algo que ele pode, sabe, eu posso manifestar meu amor por Deus fazendo isso, então eu vou fazer isso. Se eu posso manifestar o amor que eu tenho por Deus de alguma forma, e eu conheço essa forma, por que eu não vou fazer isso? Eu posso manifestar meu amor por Deus tocando? É isso que eu vou fazer. Eu posso manifestar meu amor por Deus fazendo um bolo? É isso que eu vou fazer. Eu posso manifestar meu amor por Deus servindo na mesa? É isso que eu vou fazer. Servir. Eu posso manifestar meu amor por Deus dando a paz do Senhor para todo mundo que chega? É isso que eu vou fazer. Como é que eu posso manifestar meu amor por Deus? Em todas as situações que eu puder manifestar meu amor por Deus, que assim seja. E isso é adoração.
Então quebra na sua mente que é o momento do louvor. Quebra na sua mente que é só a ofertinha que você entrega. A adoração é sobre a sua vida. É sobre como você trata as pessoas, é como você trabalha, é como você congrega, é como você obedece, é como você serve, é sobre a sua humildade, é sobre o seu caráter. Isso tudo é adoração. Você é adoração. E quando você entender isso, que você é adoração, essa palavra já se explicou. Para mim já valeu. Porque aí você adora aqui, você adora lá fora, você adora em todos os lugares. Josué, capítulo 24, versículo 14, diz assim: agora, temam ao Senhor. Esse temam ao Senhor não é de sentir medo, nunca foi sobre isso. O temam ao Senhor é reverenciem, tenham respeito e profunda admiração ao Senhor. Eu não sei se você já sentiu tanta glória de Deus, que você ficou extasiado, maravilhado. E é um sentimento que veio sobre a sua vida, que não vem de você, veio do Espírito. E é sobre esse sentimento que ele fala aqui: temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Adoradores da igreja Zoe, vocês são propriedade de Deus. Vocês têm um dono. Adoradores da igreja Zoe, vocês foram separados por Deus para louvor e glória e honra do seu nome. Adoradores da igreja Zoe, que sejamos submissos ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Adoradores da igreja Zoe, vocês são ministros do Evangelho. A sua vida prega o Evangelho. Não deixe que Satanás suje essa essência. Não deixe que Satanás tire isso de você. Mateus 4,10. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás um culto, e somente a Ele todo louvor, honra e glória, porque somente Ele é digno. Se coloque de pé em nome de Jesus.